Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus seja louvado nesta manhã. A Deus toda a honra, toda a glória e louvor e toda a adoração. Eu me sinto muito honrado, privilegiado, por poder nessa manhã, pregar a palavra de Deus. E a única maneira que eu achei de deixar o pastor Leonel, meu pai, vivo dentro de mim, é ouvindo seus sermões, é ouvindo os louvores e lembrando das viagens que fizemos. Pode deixar a foto dele, por favor. Ele me dizia todos os dias: meu filho, ame Jesus, continue pregando o Evangelho, morra servindo a Deus. E eu lembro de algumas viagens que nós dormíamos juntos na mesma cama. Eu não sei porque a pastora Renata me convidou para pregar. Não vai ser fácil. Mas como disse a Renata, e Deus falou comigo ainda hoje pela manhã, o que o pastor Leonel diria nesta manhã. Eu sei que ele diria. Eu diria: continue pregando o Evangelho. E eu pedi algo para Deus e disse: Deus, por favor, não me deixe morrer dentro de uma empresa trabalhando. Eu quero morrer no campo missionário. O pastor Leonel embutiu isso na minha alma, irmãos. Lembro das madrugadas que nós aqui orávamos e das viagens em Santa Catarina. Ele dizia: Neto, continue. Jesus te tirou de um lugar terrível. E Deus me deu um tema para essa mensagem: sucessão, a continuidade do legado. Sucessão, a continuidade do legado. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Números. Leremos dois textos. Números capítulo 27, versículo 12, e depois iremos ler Josué, capítulo 1. Deus me pediu duas coisas quando estava aqui no velório do pastor. Deus disse para mim: meu filho, parecia que todo mundo tinha sumido no velório, ficou eu e Deus. E Deus disse: sabe quais as duas coisas que o meu servo mais amava? Eu disse: eu imagino, Senhor. Ele disse: a sua família e a igreja. Você quer continuar honrando a vida dele? Eu falei assim: sim, Deus. Se aproxime mais da família do meu servo e se aproxime da igreja. Esses foram os pedidos que Deus me pediu. Eu quero honrar até o Senhor também me levar, que em breve estarei como nosso pastor. Em breve estaremos juntos novamente. Versículo 12 diz assim a palavra de Deus: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte
Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado e de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Merimbar de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar para a congregação do Senhor, não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Está grifado aqui, o pastor grifou. Vá para Josué, por gentileza, capítulo 1. Vou ser bem breve, por conta do horário da eleição também. Capítulo 1. Leremos até o versículo 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o opoente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, amados? A sucessão de um grande líder apontará para um legado duradouro, eficiente e vivo. Josué sucedeu Moisés, Eliseu sucedeu Elias, os discípulos e Paulo sucederam Jesus. E alguns de nós, não todos, alguns de nós, iremos suceder o pastor Leonel. E para que o legado que o pastor deixou esteja vivo, Deus sempre levantará sucessores. Para que o legado permaneça eficiente e tenha continuidade, Deus sempre levantará um sucessor. E na verdade, irmãos, peço a permissão da família e a permissão da igreja para fazer um paralelo entre Moisés e o pastor Leonel, entre Josué e nós, igreja, que estamos vivos, que ficamos aqui nessa terra. Acabamos de ler um texto onde nos retrata, nos relata, nos diz que em todo momento Josué andava com Moisés. Em todo momento Josué estava presente na vida de Moisés. E é interessante que eu perguntei para Deus por que Deus escolheu Josué e não Calebe.
e Deus não me respondeu, mas Deus viu algo em Josué que não viu na pessoa de Caleb. E eu fiquei me perguntando, dentre esses discípulos, sucessores que o pastor Leonel deixou, existe alguém, existe ou mais de uma pessoa que andará no trilho que esse homem andou. E aí, irmãos, eu fiquei me perguntando sobre isso. E aí a Bíblia diz que Deus leva Moisés para um monte e diz: Moisés, suba nesse monte. Moisés sobe e ele diz: Moisés, olhem para a terra prometida. Moisés começou a olhar para a terra e viu que era terra boa, manava leite e mel, terra frutífera. E aí Deus disse: Moisés, tu não entrarás nessa terra. E aí Moisés, com um coração de pastor, disse: Senhor, quem vai conduzir esta congregação? Quem vai conduzir este povo que o Senhor me deu? Porque falar de Moisés, irmãos, era falar de um revolucionário, alguém que tirou o povo de uma escravidão, alguém que alimentou aquele povo com a graça de Deus. Então Moisés era uma referência para o povo de Israel. Falar do pastor Leonel é falar de uma história, é falar de uma pessoa que marcou a nossa vida, o Brasil. E nós, eu imagino, não sei se o pastor falou para a pastora Nancy, para a família, mas eu imagino quando Deus revelou que ia levá-lo, será que não houve esse sentimento no coração do nosso pastor? Deus, quem vai conduzir a igreja? Tem minhas filhas? Tem minha família? Quem se juntará a esta congregação, Deus? O Senhor está me dizendo, como disse para Moisés, que vai me levar, e que eu só olharia a terra, mas, Senhor, tem uma continuidade. Quem dará essa continuidade? E a Bíblia diz que nem Moisés ousou indicar alguém. Deus disse: ei, separe Josué, filho de Num, para te suceder, Moisés. Chame ele, coloque diante da congregação e diga que eu o escolhi para suceder o meu servo. Meus irmãos, é interessante que agora vamos para Josué capítulo 1. 4 coisas, e aqui encerra a mensagem. 4 certezas Deus deu para Moisés, deu para Josué, deu para o pastor Leonel, e Deus está dando para nós nesta manhã. A primeira certeza que Deus deu a Moisés, a Josué, ao pastor Leonel e a mim e a você, é o chamado. Guarde isso. Eu não caí aqui de paraquedas, irmãos. Eu fui gerado nesse púlpito. Eu passei madrugadas com o pastor nessa igreja orando. No meu início de fé, ele me disse: meu jovem, vem aqui, você mora onde? Eu disse: eu moro aqui próximo, pastor. Ele disse: estamos numa campanha de oração das 5 às 6. Eu quero que você venha orar comigo. Ele nem me conhecia e me levou para fazer assim: eu vou fazer um arroz, a gente vai se alimentar, daqui a pouco vamos orar. Nós oramos, depois fomos dormir, depois 3 da manhã ele me levanta: meu jovem, levante. Eu falei assim: o que está acontecendo, pastor? Ele disse: vamos orar de novo. Eu falei assim: meu Deus, acabamos de orar quase 2 horas, o senhor não cansa? Ele disse: não, é falar com Deus, tem que ter prazer, meu jovem. E em 6 meses de campanha eu só faltei um único dia, e eu peguei o gosto pela oração. E ele foi me ensinando valores e princípios, não só cristão, mas um pai que eu nunca tive. Um pai que um dia me abandonou, meu pai biológico, há anos, e nunca me deu nada. O pastor me ensinou o que era ter caráter, o que era ser uma pessoa correta, e principalmente temer a Deus. Eu imagino que Moisés incutiu isso no coração de Josué. Josué, meu filho, a vida é assim, andar com Deus é assim. E Josué foi colocando o DNA de Moisés em Josué. E não podia outro suceder Moisés a não ser aquele moço. E é interessante que você tem que ter certeza disso, que foi Deus quem chamou nós para uma grande obra. É Deus que nos chamou para uma grande missão, irmãos. E esta missão nós temos que continuar fazendo. Meus irmãos, não estou aqui trazendo confete para mim não, mas eu estou planejando, estou orando, porque eu estou para ir
com alguns missionários agora para a Bolívia. No mês que vem vamos passar 15 dias na Bolívia fazendo a obra. Estou para ir agora para a Coreia do Norte, onde a perseguição ao cristianismo é tão grande. E alguém me perguntou: você não tem medo de morrer? Eu disse: não. Eu quero dar minha vida pela causa do Evangelho. Ainda bem que eu não fui jogador de futebol, irmãos. Não existe honra maior do que ser um pregador do Evangelho. Eu disse: Deus, se eu for para outro país que tu me levar, porque tu tem essa promessa na minha vida, Deus, me ajude a estar pronto para morrer pelo Evangelho. Porque eu sei que quando eu deixar esse corpo físico, estarei na eternidade juntamente com o pastor Leonel. Esta é a convicção que nós, igreja, temos que ter. Para onde estamos indo? E o que vão falar de nós no nosso velório? O que você fez para Deus? O que você deixou para Deus, irmãos? A segunda coisa e a segunda certeza que Deus deu ao pastor Leonel e dá para nós hoje é a promessa. Josué, onde pisar a planta dos teus pés, eu vou-lhe tenho dado, como disse a Moisés. Quantas promessas, irmãos! Quantas promessas você ouviu desse púlpito, aquela voz rouca, dizendo para mim e para você: Deus falou comigo, Deus disse que ia fazer, Deus disse que ia fazer. Só de estarmos aqui hoje é um cumprimento de uma promessa que Deus fez ao pastor Leonel. E estas promessas ainda tem muitas para acontecerem, e nós que estamos vivos daremos continuidade a isso, irmãos. Não pare no meio do caminho. Não retrocedam. Esse mundo não tem nada para nos oferecer, irmãos. Eu digo para minha esposa todos os dias: vamos amar Jesus. Vamos perder o prazer das coisas deste mundo e viver para Deus. Andar com Deus, sabe? Se entregar totalmente a Deus, porque tem muitas promessas para acontecer nas nossas vidas. E essas promessas, assim que foi dada ao pastor Leonel, a Moisés, a Josué, é dado a nós nesta manhã. Tem promessas para acontecer ainda na vida desta igreja, neste ministério, e Deus conta comigo e com você. Terceira coisa, Deus diz: Moisés, Josué, pastor Leonel, igreja, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. A certeza da presença dele, irmãos. Um dia, a Bíblia diz que Deus está virado com o povo de Israel, disse: eu vou fulminar esse povo. E Deus disse: Moisés, eu vou enviar um anjo para que vá com esse povo para a terra prometida. Disse Moisés: eu não vou, não arredo o pé daqui se o Senhor não for comigo. O Senhor que me chamou. Eu não quero anjo nenhum, eu quero o Senhor. Meus irmãos, saiba nesta manhã, assim como Deus foi com o pastor Leonel, Deus é conosco nesta manhã, irmãos. A mesma presença que acompanhou o pastor Leonel a cada viagem, a cada cruzada, é o mesmo Deus que diz: assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, assim como eu fui com o pastor Leonel, eu sou contigo, igreja. Quando Deus disse: Josué, o meu servo Moisés é morto, Deus não estava pedindo para que Josué não vivesse o luto. Deus não estava pedindo que Josué não chorasse. E digo a você: viva o luto, chore. Mas saiba de uma coisa: a memória do pastor vai sempre estar aqui e aqui. Mas com todo respeito, como disse a pastora Renata e a Nádia, o pastor se foi, está na eternidade. Nós estamos vivos. E o que ele queria é dizer: meus filhos, continuem. Não feche a igreja. Não pare a obra que eu comecei, que Deus me disse, ainda muito jovem, que faria, me daria a família, o ministério, e que essas pessoas que viriam, levaria pessoas a multidões, a milhares de pessoas. E um dia desse, pregando em outros lugares, uma multidão de pessoas me ouvindo, eu disse: Deus, da onde o Senhor me tirou?
Olha o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu filho, me deu uma esposa. O Senhor me deu ministério. O que o pastor Leonel disse para mim um dia aqui no púlpito, eu até acabei de pregar, ele disse, tomado por Deus, disse, meu filho, um dia Deus te levará nessa nação, meu filho, pregando o evangelho. Guarde isso, neto, um dia Deus te levantará nesse Brasil para pregar a palavra dele. E por esses dias viajando lá na Bahia, pregando o evangelho, eu lembrei. Fui para Marília, fui para outros lugares, e falei assim, Senhor, Tu cumpriu aquilo. Eu quero dar continuidade ao que o Senhor começou na vida do pastor Leonel, Deus. E por último, irmãos, Deus disse a Josué, não se aparte do livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, porque farás teu caminho prosperar, e tu serás bem-sucedido por onde quer que andares. A palavra de Deus é o único documento autenticado com validade eterna. O que ele mais me ensinou, disse, meu filho, nunca se aparte da Bíblia. Nós fazemos vigília juntos no espaço vídeo de madrugada. E ele sempre tinha um texto bíblico. Dizia, Uziel, continue vivendo a palavra. Ame a Bíblia. Ame a palavra de Deus. Um dia alguém chegou para um homem muito inteligente e disse, você achou tantos erros no seu idioma, por que você não acha erros na Bíblia? Sabe o que aconteceu? A Bíblia mostrou os erros dele. Ele precisava perdoar mais. Ele precisava abrir mão mais das coisas. Um dia chegou na sua biblioteca, estava um livro de capa preta, e alguém disse, se eu colocar esse livro debaixo de todos os livros, o que significa? Ele disse assim, esse livro é a sustentação de todos os livros. E se eu colocar no meio de todos os livros, ele é o coração de todos os livros. E se eu colocar em cima, ele é o cabeça de todos os livros. Josué, quer ser bem sucedido? Quero, Moisés. Guarde essa palavra. Quer ser bem sucedido, irmãos? Pratique a Bíblia. Viva a Bíblia. Coma a Bíblia. Tenha fome da Bíblia. Ame a palavra de Deus, porque é esta palavra que vai te sustentar nos dias mais difíceis da sua existência. É essa certeza, a primeira certeza do chamado, a segunda certeza da promessa de Deus, a terceira certeza da presença dEle, e a última certeza, fique com a minha palavra. Foi esta mensagem que todos os momentos este homem pregou, neste púlpito e neste Brasil, sempre pregando a Bíblia. Não tenho muito o que falar, irmãos. Encerro aqui esta mensagem. Obrigado, pastor Renato. Obrigado, pastor Nancy. Obrigado, pastor Nádia. Obrigado, pastor Divaldo. Obrigado, igreja. Sinto-me muito honrado, privilegiado de fazer uso da palavra de Deus nesta manhã, neste altar, onde vocês ouviram N vezes uma voz rouca bradar neste púlpito, que um dia Jesus iria nos buscar. E eu pedi algo para Deus doido, nem falei para minha esposa isso, mas quando eu vi o pastor deitado aqui, o seu corpo, eu disse, Deus, tu poderia me levar também, tu poderia permitir que eu fosse também. Não falo isso para tocar suas emoções não, irmãos. Eu disse, eu sei que o céu é real, eu sei que o céu existe, irmãos. Todas as vezes que eu fecho os olhos, parece-me que me vem a imagem do pastor
vestido com uma roupa tão branca, tão nova, e ele caminhando na Nova Jerusalém. Eu disse: Deus, eu gostaria de estar aí. Ele disse: ainda não é tempo não, Zé. Tem muitas coisas para fazer ainda. Eu disse: Deus, me prepara quando chegar o tempo. Eu quero me encontrar de novo com o pastor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ajude. Se coloque de pé, quero orar por você. Glória a Deus. O pastor Leonel está tão vivo como Moisés estava, que no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, quando ele está sendo transfigurado e suas vestes tornam-se resplandecentes, mais branca do que a branca lã, mais alvo do que a neve, a Bíblia diz que aparece Moisés e Elias, pastor Nádia. Moisés vivinho da Silva, testificando e testemunhando que Jesus era o Cristo. Assim também, o pastor Leonel está vivíssimo, irmãos. Vivíssimo, mas vivo. Quem aqui quer um dia encontrar com ele? Ande na palavra. Pratique a palavra. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou está afastado do caminho do Senhor, quer retornar, eu quero orar por você. Se você quiser, levante uma das suas mãos. Se tem alguém nessa condição, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio? Ou alguém que nesta caminhada, irmãos, ainda não tem convicção do céu, ainda não tem certeza que de fato está firme com Deus? Se você quiser, irmãos, nós queremos orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar com você em nome de Jesus. Se você está nessa condição, se você tem essa convicção, permaneça no seu lugar. E Deus um dia nos dirá: venham benditos do meu Pai, para uma terra que vos preparei. Senhor Deus, bondoso e maravilhoso Pai, em Tua presença nos encontramos nesta noite, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua graça, Senhor, que é um favor imerecido, e o Teu amor que nos amou de uma forma incondicional. Deus, continue nos dando esta convicção, esta certeza, Senhor, da vida eterna, e que o nosso pastor não está morto, ele está vivo aí com o Senhor. Assim como o Senhor apareceu a Moisés naquela sarça e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Assim o Senhor nos diz nesta: eu sou o Deus do pastor Leonel, assim também eu sou o Deus de vocês. Continue um legado, continue. Amando e caiaste, aramantu kimbiaste condavai, amunti kivioste ken yorom de kamanagai, anto viaste, aramantu kimidi om de kamanavastu. Ticamando hoaste,
Tipumum chiamasto tipiafo. Stamanto che me piasti. Aramontu mam chiaste mentu pakaste afana. Ibidicumum tut puasti tumam te fai. Antas que coma tutuikiaste. Hamandu pumumtat que te bufaste. Handutataste combo tutuake. Endamantu timaste. Kamumum dihastu rumum mutia kamandavaste. Kandabahasto. Andubiavas. Andukipumum dia. Cantubum mutieviaste. Anduiasti chiondereaste. Amundiaste. Amanduiastu nibiandeva. Iste mandoasti. Arondevias. Tu camanto febiasto. Ticamumbum tikipia foraste. Amunda eriandeco. Imiaste romandevo. Emante andiaste Tamosti aiaston Ikamandubiaste bias Emuntu tikia. Deus fará coisas profundas. Aplauda Jesus.